Boa noite, irmãos. Boa noite. Estão alegres por estar na casa do Senhor, então, amém? Amém. Graças a Deus, mais uma vez, né? Estamos aqui na casa do Senhor. E como é bom estar aqui, né, na casa do nosso grandioso e bondoso Deus. Irmãos, nós queremos dar início ao nosso culto, né? Nós queremos glorificar a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus permanecerá eternamente, né? O Senhor exaltou sua palavra acima do seu próprio nome, então, uma maneira de glorificar a Deus também, lendo a Sagrada Escritura. Vamos abrir 1 Coríntios 12, versículo de número 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 31. Mas irmãos estão encontrando, né? Vamos nos colocar em pé para fazer a leitura do texto sagrado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso número 31. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Então vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor sobre o nosso culto. Eu acho que eu esqueci de clicar para gravar. Esqueci não? Então. Então, dislexia. Sei lá se existe isso, né? Então vamos orar então, pedindo as bênçãos do Senhor sobre o nosso culto. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa, por mais uma vez podermos nos apresentar diante da Santa Majestade do Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor tem feito através de nós. Por favor, Pai, abençoe este culto, possamos, a Deus, apresentar ao Senhor um culto que venha agradar ao teu santo nome. Então, perdoa, Senhor, os nossos pecados e receba o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos, Pai, que o Senhor atenda as nossas orações e fale conosco também, nos ensinando através da sua santa palavra. Seja com cada um, que o teu nome, Pai, possa reinar e possa ser evidenciado em cada vida aqui nessa noite. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, quem vai ser a gente? Richard? Vamos cá, Richard. Dirigir o tempo de louvor para nós. Vamos cantar com entusiasmo. Faça o seu melhor. Deus é digno de todo louvor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Vamos estar louvando ao Senhor essa noite. Já disse que culto de quarta é bom. Esses dias eu estava pensando, né? Como que é importante estar na casa do Senhor. Porque sempre a gente precisa de momentos para recarregar a energia que a gente tem das coisas que a gente leva lá fora, né? Porque sempre lá fora nós ocupamos sempre com as coisas do dia a dia e a gente acaba, querendo ou não, esfriando, né? Ficando perto das coisas do Senhor. Mas nós temos um culto de quarta, né? Quem deve fosse todos os dias. Amém? Vamos cantar o primeiro hino dessa noite, o número 70 do Baixo do Dia. Jesus me guia. Já faz um tempo que não sei se os irmãos cantaram assim recentemente, mas para mim já faz um tempo. Prontos? Em cada passo. Jesus me guia, que prazer, palavra de consolação. Por onde eu for no meu viver, me guia sempre a sua mãe. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz em cada
Outros momentos de ofertas, como está orando, as crianças podem estar chegando para poder recolher. Eu vou estar orando e em seguida as crianças podem estar chegando. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Senhor, obrigado por esse culto que estamos tendo, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos na casa do Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, das nossas casas, das famílias e também dos irmãos que não puderam estar presentes, Senhor, esteja abençoando eles. Pedimos nesse momento de devolução dos dias de ofertas, que o Senhor esteja abençoando nossos corações para cumprir tudo da melhor forma. Eu oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Esqueci de falar para os irmãos sentarem, né? Vamos colocar de pé novamente. Vamos cantar o 96 do Ano do Dia. Esses irmãos conhecem? É bem conhecido. Os irmãos podem cantar bem forte aí, vocês vão me ajudando. Porque minha voz está muito boa. 96, Coroai e Rei dos Céus.
cântico número 108, no Vale do Melodia. 108, precioso é Jesus. Amém. Celeste prazer. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as horas a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração. Espera paciente, que dar-lhe o perdão, que seu sacrifício não seja igual. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com amado se identificar, com todos os salvos servir a orar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Amém, irmãos. Vamos estar diante do momento de oração. As mulheres no fundo, os homens aqui em cima, e os jovens no canto esquerdo.
Irmãos, vamos passar um momento de estudo da palavra. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre santidade. Então, estamos no ponto 4 ali, as dificuldades da igreja. Então, nesse ponto 4, nós já passamos 3, né, sobre pontos, que foi conselho relativo ao casamento. Segundo, conselho relativo às coisas sacrificadas aos ídolos. Terceiro, conselho referente ao véu usado pelas mulheres nos cultos públicos. Né? E aí nós chegamos agora na letra D, né? Conselhos referentes à ceia do Senhor. Inclusive, temos o texto aí, não do 17, né, mas a partir do 23, do domingo passado, né? Qual sempre estamos lendo e não sei se acontece com os irmãos, mas de tanto ouvir, de tanto ver, quase que dá para ir falando de cor, né? Não sei se acontece assim com os irmãos, mas é tão interessante, né? Você ouve tantas vezes, né? São muitos versículos aqui, né? Então, mais de 10 versículos que quase que começa a ler, parece que dá até para parar de olhar na Bíblia e estudando de cor, né? Mas graças a Deus pela ceia do Senhor e como nós fazemos, né, irmãos? Porque no passado não era assim, né? No passado estava diferente do que é hoje
e isso estava gerando muitos problemas. Então, a primeira. Aí, beleza. O Osmar. Né? Sempre o Osmar contato para trabalho, né? Ok, então, graças a Deus pela ceia do Senhor, irmãos, né? Por como nós fazemos, porque no passado não era assim, no passado tinha muitas coisas erradas, inclusive desrespeito para com a ceia do Senhor, era a causa, né, de muitos problemas na igreja. Então, esse título, santidade, justamente porque a igreja precisava ser separada, né? A igreja não estava com muita separação, né, do mundo e nem olhando as coisas sagradas como sendo separadas, né? Então, santificado significa separar. Então, santidade é separar-se, né, do mundo, das coisas desse mundo. Então, até nesse ponto aqui, irmãos, nós vimos muitas coisas erradas. Então, convido você a abrir comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 17. Tá? Então, na primeira parte ali, com conceitos referentes à ceia do Senhor, nós vemos, irmãos, uma indignação de Paulo com respeito à igreja, como estava levando, né, nesse caso aqui. Então, vamos ler aí a partir do versículo 17 até o 22. Diz assim: nisso, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então, como nós falamos, a ceia que nós fazemos hoje, irmãos, todos esses problemas aqui, de certa forma, já são evitados, né? Porque é um pãozinho simbólico, né? É só um pequeno pãozinho e um cálice, né, pequeno. Que fica, o simbolismo está colocado ali, porém, né, não é um banquete, não é um jantar, não é uma refeição. Né? Muitos anos atrás, eu ouvi, né, o pastor Jonas falando que queria fazer uma ceia assim, rasgando pão, né? Tinha umas taças grandonas aí, a gente tem ainda, né? Acho que tem essas taças aí, né? De fazer as taças mesmo, né? Cheias, né? Mas a gente sabe que não é um recurso tão fácil também, né? Porque imagina, todo mês já seria uma despesa significativa, mas se nós usássemos tanque, né? Aí faz tanque, fica mais fácil, mas o suco de uva natural, né, já fica um pouco mais puxado, né? Mas o que a igreja, irmãos, fazia, literalmente era uma refeição, né? Mas não era para ser uma refeição, era para ser algo de memória mesmo, ao que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, né, no Calvário. Então, o simbolismo ali de partir o pão é como se o corpo estivesse sendo rasgado, né? Como se o corpo estivesse sendo partido mesmo. E esse simbolismo, para mim, quando eu mastigo o pão, eu estou memorando aquele princípio lá, o corpo de Cristo sendo moído, né? Sendo esmagado, né? O seu sangue sendo derramado. Então, no nosso caso, não há isso, porque já evitou toda essa questão do que Paulo está chamando a atenção da igreja aqui. Né? Então, isso é claro. E até na pandemia, né? Não sei se os irmãos viram, né? Tinha kits que eram vendidos, né, pela internet, que já vinha embaladinho, né? Um
cálice, um pãozinho, que já vem embaladinho. Então, até na época, a minha esposa, nós temos uma igreja batista lá em Cuiabá, uma igreja grande, né? Uma igreja com muitos membros, né? Então, ela fez uma caixinha, e tinha o logo da igreja em volta, assim, uma caixinha azulzinha, e ali dentro, né, você colocava um cálice de pão. Então, ficava lá na igreja, né, no estacionamento, a igreja no estacionamento, ficava lá, tipo um drive-thru, né? A pessoa chegava lá, passava com o carro, o irmão, né, o obreiro da igreja entregava a caixinha, a pessoa ia embora para casa, né, para depois no culto online, né, eles fazerem a ceia do Senhor. Isso era no primeiro mês, né, se não me engano. Foi no primeiro mês que depois as igrejas não fecharam mais, né? Então, naquele primeiro mês ali, aí deu para ela até ganhar uma boa renda, né, na época. Mas aí depois abriu a igreja e ficou, se tivesse sustentado, né, como foi aqui, seria alguns meses, né, fornecendo isso. Mas, só para dizer para os irmãos o seguinte, a igreja aqui de Corinto, o que eles estavam fazendo? Olha, vocês não estão se unindo para melhorarem, né? Então, o objetivo seria que a ceia do Senhor unisse os irmãos, porque não tem nada mais, irmãos, que une pessoas, né? Não tem, claro que tem coisas, né? Jesus une muito mais que isso. Mas algo que une o ser humano é comida, né? Quando você sente em comunhão, né? Você cresce em compartilhar, você cria laços mais estreitos. E aqui, né, a igreja não estava ajudando para isso, era o contrário, estava ficando pior, né? Então, já vimos lá no início, né, que a igreja estava com certas divisões, porque tinha partidarismo dentro da igreja. Aqui agora, né, Paulo está acentuando isso, vocês estão tendo dissensões, né, brigas, né, desavenças, e justamente, né, e aqui uma das causas aqui, irmãos, era heresias, né? Então provavelmente na igreja estavam pessoas trazendo ideias fora da palavra, né? Fora da palavra. Então as coisas não estavam indo muito bem nessa situação. Então o que acontecia? Juntava para comer, as pessoas chegavam mais cedo, né? Não chegava mais cedo, comia, bebia, né? Ficava, né? Não tem que fazer nada, né? Depois chegava o irmão lá mais atrasadinho, né? Não tinha mais nada, acabou. Comeram tudo, né? Acabou. Então, posso dizer, olha, isso eu não louvo vocês. Não tem como trazer um louvor, porque a ceia está sendo o quê? Não está sendo ceia mais. Né? Isso não é ceia, né? Veja aí o versículo 21, né? Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Não é a ceia da igreja, né? É a sua própria ceia. Ou seja, está se alimentando a si mesmo, não é só comendo e bebendo. Então, Paulo, inspirado por Deus, fala: vocês estão desprezando a igreja de Deus. Né? Vocês estão envergonhando aqueles que não têm nada, porque às vezes as pessoas não tinham talvez o que comer, né? E às vezes estavam ali na igreja, né? Estavam sendo até mesmo tolhidos, né? De participar da ceia do Senhor. Então, a indignação era grande. Então, vem, irmãos, a revisão de instruções passadas aqui, né? Talvez esse nós nem comentamos tanto, porque já é bem conhecido pelos irmãos. Né? Diz assim, versículo 23, que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, dando as graças a partir disso, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazeis todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais, beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem,
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajudais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajudeis para joelhos, quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Então, a ceia era para ser reverenciada e era para ser respeitada. Era um ato solene, lembrando do que Jesus fez na cruz. Então, não era só um jantar, não era isso. Era algo solene, santificado, separado para tal. Eu não gosto e nem costumo chamar, né, da Santa Ceia. Vamos fazer assim, falo ceia do Senhor. Não gosto dessa expressão, Santa Ceia, né? Porque, nossa, o irmão está enfermo, né? Eu preciso lá levar a ceia para ele, né? Então o pastor vai lá e faz a ceia do Senhor lá com o irmão, né? Não, a ceia é para a igreja, né? O irmão não é parte da igreja, é parte da igreja, mas as pessoas começam a mistificar, né? Tipo, se vai lá como se não tivesse poder, né? Como se não tivesse algo que vai trazer a cura para o irmão, né? Se o irmão tomar a ceia, né, não vai ter tanta parte do céu. Né? Começa a mistificar algumas coisas que não são bíblicas. Onde fala, irmãos, a ceia é para demonstrar a união que há na igreja. É claro que se o irmão está enfermo, está impedido de vir à igreja, né? Nós podemos, como igreja, vai lá, faz um culto na casa do irmão, ora, né? Mas esse misticismo, né, com respeito à ceia, né, não é coerente. Né? Não é coerente. Então, celebrando a ceia no templo, junto com a igreja. Né? Então, podemos fazer o culto na casa do irmão? Pode ser feito, deve ser feito. Né? Pode ir lá, vai lá, canta, louva o Senhor, adora o Senhor. Né? E se há possibilidade, né, desse irmão a receber também, né, se houver desejo, mas não esse misticismo a respeito da ceia. Então, a ceia do Senhor, lembrando que Cristo fez por nós, é a união que há entre o povo de Deus. Então, não tem nada santo no sentido de misticismo que vai trazer cura. Assim como, né, já mencionei que pessoas pegam a Bíblia, né, para parar chuva, né? Eu vou abrir a Bíblia, ou deixa a Bíblia aberta lá na casa para espantar espíritos, né? Não, né? Não. É um livro, papel, né, impresso. O poder que está aqui nesse livro é o que está escrito ali, né? São as palavras que são colocadas aqui, não necessariamente o objeto, né? Agora, o objeto é, evidentemente, santificado, separado, devemos, né, amar, né, a palavra do Senhor sempre nos nossos corações. Então, compreendo até esse outro lado também, né? Mas não mistificar as coisas. Então, eu estava conversando com um rapaz há tempo atrás, né, ele não terminado a igreja, e aí serve da seguinte maneira, né? Então, é só um cálice para todo mundo. É só um, aliás, dois, né? Um para as mulheres e um para os homens. Então, as mulheres têm o seu cálice, os homens têm o seu cálice. Aí fica, né, um irmão com uma garrafa de vinho do lado de cá, e o irmão com uma garrafa de vinho do lado de lá no banco. Aí o de cá abastece, aí passa, naquele banco, o irmão pega, põe no banco de trás, dá um passinho, passa, vai para o banco de trás, passa, e vai passando. Né? Aí os irmãos vão abastecendo no meio do caminho. Né? Para as irmãs também. Vai abastecendo ali no meio do caminho. Então o cálice é só um, para todos. Né? Não sei se mudou isso daí por causa da pandemia, né? Não sei. Mas, e esse rapaz é dessa igreja, ele disse para mim, falou, Danilo, tinha uma mulher lá que ela era soro positivo, né? Portadora do HIV, né? Aí, irmãos, né, essa irmã é recomendada a ser a última, sempre. Porque os irmãos queriam, né, que ela colocasse a boca antes, né? Então era recomendado que ela fosse a última a participar da ceia. Aí o irmão que era da igreja, que é médico, o irmão falou, não pode fazer isso, ela tem que ser a primeira. Porque ela é a única que não tem resistência.
Porque o vírus é isso, o vírus mata a resistência do corpo. Então, todas as doenças que tiver daqui para lá, ela vai pegar todas. Todas as doenças que tiver daqui para lá, ela pega de todo mundo. Mas o dela não passa para ninguém. Então, as pessoas estavam cismadas, né? Então, meus irmãos, isso aí está causando mais divisão e dissensão do que bênção, né? Então, já resolvemos isso, né? Um caso pequenininho para cada um, né? Participou, né? Fique tranquilo, né? Quanto a isso, não há problemas, né? Então, tantos misticismos, tantas coisas erradas, né? Por causa desse pensamento errôneo. Então, aqui, Deus, né, fala para eles não participarem dignamente. Não discernir o corpo do Senhor é o detalhe, nossa, a igreja é um só. Temos que discernir isso, né? Somos um só. Então, essa revisão das instruções passadas até o versículo 26, né? Eu já acabei lendo até mais, né? Porque aqui explica como o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia e depois vem a aplicação aos Coríntios. Apliquem esses princípios na vida de vocês. Agora, partindo aqui para o ponto E, nossos conselhos referentes aos dons espirituais. Isso vai até capítulo 14, versículo 40. Basicamente, né, vamos já chegando aqui nesse ponto, já no final, né, da epístola, porque depois teremos só mais 2 capítulos. Né? Então, a respeito dos dons espirituais. A respeito, irmãos, dos dons espirituais, nós já trouxemos alguns estudos, pelo menos eu trouxe alguns estudos para a igreja a respeito deste assunto. Mas nós vamos avançando aqui, né, esclarecendo um ponto. Então, o primeiro subponto ali, né, conselhos referentes aos dons espirituais, é a validade do pronunciamento. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quando diz, irmãos, a palavra anátema nas Sagradas Escrituras, significa amaldiçoado, né, ou maldição. Né? Então, é algo ruim. Né? Então, quando a Bíblia fala para nós sermos anátemas a respeito de algum detalhe, ou seja, alguma coisa que não é para ser feito. Né? Então, se está separado por isso, ou seja, se alguém vem trazer alguma outra mensagem que não é a palavra de Deus, amaldiçoe, né? Então, não faça parte daquilo. Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Tinha os dons espirituais. Dentre eles, irmãos, nós temos o dom de idiomas, tá? Eu até ouvi essa expressão recente, quem foi que falou? Não vou falar línguas, não vou falar idiomas, né? Porque dá muita dificuldade quando fala línguas, né? Mas idiomas falados. Então, esse dom que era idiomas, de repente, uma pessoa dentro da igreja que estava falando idiomas pelo Espírito Santo com dom de línguas, disse: Jesus é maldito, em outro idioma. Então, isso aqui, irmãos, há relatos aqui, Paulo diz no versículo 3: portanto, nos quer fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Não há possibilidade alguma de alguém com dom espiritual falar uma coisa dessa. O Espírito Santo não agiria desse jeito. O Espírito Santo não levaria alguém a fazer algo contrário à palavra de Deus. Quando irmãos, que Deus aceitaria que ele fosse amaldiçoado por um dom espiritual? Jamais. É a mesma coisa, né, que um boxeador entrar no ringue e começar a dar soco em si mesmo, né? Começa a acertar a si mesmo. Ninguém faz isso. Deus não faria isso dentro da igreja, dar um dom que vai, ao invés de trazer glória a Ele, vai trazer depreciação.
Então tinha sim, irmãos, pessoas falando que estavam com o dom do Espírito, mas não tinha nada de Espírito ali. Era algo completamente carnal, mundano e diabólico nelas. Diabólico. Então Paulo está dizendo, olha, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, se nós podemos glorificar a Deus, irmãos, é por causa do Espírito Santo que nos dá a capacitação para isso. Então, espiritualmente, não deve ser usado como espiritual aquele que não está fazendo o que a palavra de Deus manda. Então, começa a discorrer agora, irmãos, a respeito da unidade dos dons. Versículo 4 a 11 diz assim: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outros o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo. Então, mesmo que haja diversidade de dons, é só um Espírito. Então, justamente a pessoa não pode falar em línguas, dizendo que Jesus é maldito, dizendo que recebeu um dom espiritual que não seja dado pelo Espírito. Se falou isso, não é de Deus. Então, tem pessoas, irmãos, que hoje em dia, às vezes fica até chateado, e tem pessoas até em Franca, tem pessoas lá em Franca que já ficaram chateadas, no passado, espero que não fiquem mais, mas ficaram chateadas porque o pastor chegou no púlpito e disse: olha, essas pessoas aí falam língua estranha são demoniadas. As pessoas ficaram chateadas na igreja, falaram: pastor, você não deveria falar. A palavra de Deus fala que quem blasfema contra o Espírito Santo é perigoso, hein? Aí o pastor insistiu na frase, aliás, seriam duas possibilidades, 3 aqui na época, 2 hoje em dia. A pessoa está falando de língua estranha, podemos pôr 3, Ou a pessoa está fora de si, falando em línguas, ou a pessoa está falando para aparecer, que talvez é a mais provável. A mais provável é que a pessoa fale para aparecer, ela inventa de uma língua, lembra daquele pastor, cuiabano, não sei se você já viu meme, Tibitibara, não lembro o que ele fala, Tibitibitibitibitibitibiti, mas é um pastor cuiabano, ficou famoso aí na internet há muitos anos atrás. E tem, o terceiro ponto, está endemoniado, não tem outra possibilidade, Então, aqui na época, irmãos, os dons espirituais não levaria a pessoa para o Espírito Santo, é um só. Então, não tem dois pensamentos, é um pensamento só, é uma lei só, é só uma maneira de agir. O Espírito Santo age em duplicidade, não são dois, são somente um. Mesmo que haja vários dons, é dado pelo mesmo Espírito. Então, é a unidade que prevalece aqui. Então, aqui nós temos, nós vamos entrar nesses assuntos, já passamos para a igreja, dons de manifestação. Seguindo ali, irmãos, a diversidade dos dons, versículo 12 até o 31, parte A. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, não são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, fazendo a analogia, irmãos, que a igreja é como se fosse um corpo, que tem membros. Então, nós temos dedos, temos mãos, temos antebraços, né? Temos braços, né? Temos o tronco, as pernas, os pés, os dedos. Você gostaria de ficar sem uma parte do seu corpo? Depende de quem é isso aí. Tem uma parte do seu corpo lá, o dedo mínimo, né? Do pé. Serve para alguma coisa aquilo lá? Serve? Não gostaria de tirar fora, não? Tira fora, né? Arranca fora. A unha. Não quer tirar uma unha, não? Serve para nada a unha, né? Só pegar e arrancar, né? Todo o corpo vai sofrer, não vai? Então, irmãos, justamente o que a palavra de Deus está ensinando é isso. Na igreja, os dons e as pessoas são úteis e são necessárias. Cada um é necessário na igreja. Cada um é necessário. Lembro do pastor Alberto nesse exemplo, dizendo que tem parte do corpo, não sei se é vesícula. Tem? Eu sei que tem uma dessas partes aí, que o pastor Alberto falou, os médicos falam que não serve para nada, né? Mas eu lembro da experiência do pastor Alberto, serve para dar serviço para o médico. Porque o médico vai fazer uma cirurgia para ganhar dinheiro, então serve pelo menos para isso. Mas não, tem utilidade. Se está no corpo, irmãos, é porque tem utilidade, né? Então, eu sei que e vou entrar em outros assuntos aí que não, talvez não é necessário isso. Mas tem partes, irmãos, né, no nosso corpo que talvez nós não contamos como sendo tão importantes. Mas não dá para ficar sem. Então, quando fala aqui, irmãos, né, o olho, não pode dizer a mão, não tem necessidade de ti. Então, vamos dizer, se o olho é mais importante, e evidentemente nós protegemos mais o olho do que a mão, por exemplo. Né? A mão está ali, né? Trabalho, mas o olho nós temos uma certa proteção com respeito ao olho, talvez até glorificamos, né? Porque a visão é importante. Mas, por exemplo, né? Quando nós temos alguma coisa que entra no nosso olho, né? E tem ali um mosquitinho, tem alguma coisa, bom, então se ninguém tem mão agora. Tá bom, como é que tira o mosquitinho, como é que tira o. Né? Trabalhava metalúrgica, às vezes dava uma farpa, né? Um cavaco. E aí? Tira, como é que tira? Não tem mão para tirar? Então, nós somos necessários uns aos outros. Somos e precisamos uns dos outros. Então, versículo 22. Né? Antes, nos membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários, que encontramos alimentos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então, antes de lermos o 28 seguinte, precisamos uns dos outros. Né? Então, pode ser que nós olhamos uns para os outros, esse irmão aqui não tem tanta importância na igreja. Então, nunca pensemos assim. Todos são importantes. Precisamos de todos. E de repente alguém na igreja fala, eu não tenho tanta importância assim. Você tem importância. Precisamos, como igreja, eu preciso de você assim como você precisa de mim. O meu dom não é um dom de pregar, não é um dom de ensinar, então não tenho essa capacidade de estar à frente. Então, não serve para nada. Serve, sim, é necessário que esteja, né, inserido no corpo, a gente precisa disso. Então, eu não tenho tanta habilidade, eu não vou fazer nada na igreja. Não, tem que fazer, tem que desenvolver o seu dom.
repente eu pode pensar, mas eu gostaria que as pessoas fossem como eu sou. E não serão, né? Não tem como ser. Porque se todo mundo fosse mão, onde estaria o corpo? É necessário cada um, nas diferenças deles. Eu sei que talvez para nós, irmãos, nós gostamos e queremos que as pessoas sejam como nós. Todos nós aqui. Eles falam, eu gostaria que a pessoa fosse como eu. Né? Mas, algumas vezes eu não quero não. Mas, talvez é mais fácil nós lidarmos com parecidos. Né? Mas, às vezes, nós nos esquecemos que Deus pôs na igreja pessoas diferentes, porque são necessárias. Né? Então, está o exemplo dos apóstolos. Né? Então, veja o versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todas diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurar com zelo os melhores nomes. Então, até essa parte A. Então, essa diversidade é necessária. Agora, termina, irmãos, o versículo 31. Portanto, procurar com zelo os melhores nomes. Então, a Bíblia nos dá liberdade para procurarmos. Depende de você dizer, olha, eu gostaria de fazer algo mais na igreja. Procure. Procure o dom. Deus pode conceder a você a capacidade de fazer aquilo lá. Então, aquele teste de dons, eu posso pegar o meu primeiro teste de dons. Meu primeiro. Acho que eu tenho arquivado, está no escritório. Né? Deu música e ensino. Com muita folga dos demais. Hoje já não dá mais igual, irmãos. Hoje já fica tudo meio ali no meio. Fica tudo meio assim, ó. Por quê? Né? Porque o Ministério Pastoral, evidentemente, vai exigir que tenha um pouco de cada coisa, né? Já fica meio ali perto, mas antes não, né? Antes ficava no ensino, né? E habilidades música, né? Hoje já é diferente, vai mudando. Vai mudando. Na época você poderia chegar para mim e falar, está precisando de um pastor, né? Eu falava, amém, benção. Né? Que Deus levante pastores, né? Eles, o pastor no pé e não, vamos ordenar. Não quero mexer com isso não. Né? Porque ele não tinha, né, o dom, não tinha chamado. Né? Mas quando a gente se porventura, a gente procura, aquele que almeja episcopado, excelente obra almeja. Tá? Então, né, almeja dons, né? Isso é bom. E aí, não vai dar tempo de nós passarmos no próximo ponto, mas a primazia do amor sobre os dons. Então, só vou terminar o versículo 31. Então, Paulo fala: procurai conhecer os melhores dons, e diz assim no versículo 31. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Nós lemos esse versículo no início do culto, né? Então, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, o caminho mais excelente para os dons é sempre o amor. Né? Porque se nós não tivermos amor naquilo que fazemos, irmãos, nada funciona. E principalmente na igreja. Né? Se nós não tivermos amor, as coisas não avançam. Então, né, semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo do amor. Né? 1 Coríntios capítulo 13. Né? Vamos avançando aqui. Né? Dando tempo, nós vamos também chegar no capítulo 14. Né? Aqui, irmãos, o assunto do 12 ao 14 sempre será dons. Tá? Inclusive no 13 tem algumas informações importantes sobre os dons. Né? É tão interessante notar como as pessoas fazem coisas e falam que estão cheios do Espírito Santo, mas fazem tudo o contrário que a Bíblia manda. Né? No capítulo 14 diz que se vai falar em línguas, é 1, 2, quando muito 3, cada um por sua vez, e haja intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado. E as mulheres? As mulheres sejam caladas, porque não lhes é permitido falar.
Ou seja, aí as mulheres falam em línguas, falam todo mundo junto, né? Ah, é o dom do Espírito Santo? Voltamos lá no início, né, irmãos? Então, capítulo 12, diz, né? Portanto, nos quer fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Né? Então, saibamos, discernir os Espíritos. Né? Então vamos orar, encerrando o culto neste momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite, por podermos ler a Sua Santa Palavra, estudar um pouco mais do Teu Santo Livro. Seja conosco, Pai, nos ensinando cada dia mais a Sua Palavra, que tenhamos compreensão do desejo do coração do Senhor para as nossas vidas. Seja, Senhor, conosco, restante desse dia, dessa semana, nos proteger, nos guiando, usando as nossas vidas para sermos mensageiros da palavra do Senhor. Peço a tua bênção e agradeço. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, como Deus disse, amém. Vamos iniciar o nosso culto de hoje, né? Então, lembrando aos irmãos, né? Nós temos o culto da família no próximo sábado. Estão começando às 14 horas lá em Franca. Né? Esteja planejando ir, irmãos, né? No culto da família. Não sei se o pastor Deus pediu van em Delta, né? Mas talvez tenha pedido, né? Conversei com ele sobre isso. Se pediu, talvez tenha lugares, né? Então, parece que no mês passado ficou vários lugares lá sobrando, né? Oi? Mudou? Vai ser, se não me engano, é 4 vezes para 18 igrejas. Aí tem que ver qual lugar. 4 vezes 5 por mês. 4 vezes por mês. Para 18 igrejas. Para todas as igrejas. Mais perto que vai. Então, cada vez não chegar primeiro, né? Aí se pedir uma vez, ok, né? Vamos dar prioridade para os outros, né? Ok, então tá bom. Mas poderia estar lá, né? Se você pode, seria ótimo. Amanhã tem aula de música, né? Então venha na aula de música. Os meninos aí. Já vamos começar a treinar o nosso especial, hein? Talvez amanhã já dá para nós começarmos um treino para tocar no nosso especial. Talvez domingo que vem ou no outro domingo, né? Tocar todo mundo junto. Cada um com seu instrumento, está estudando, né? E aí, né, posterior, se mais alguém for entrar, né, então estamos avançando ainda na teoria. Esse mês eu dei férias na teoria, na aula de música não. Na teoria nós demos uma parada, vamos retomar a partir de amanhã a parte da teoria. Domingo, né, escola bíblica dominical, estaremos aqui. Lembre-se sempre do segundo mês, né, então sempre prepare a sua oferta para os bancos. Deus permitindo, né, nós vamos estar esperando uma folga do serviço do Danilo, né? Está difícil achar folga lá, né? Essa semana teve folga, né? Então, vamos ver se a gente vem aqui, né, amanhã ou sexta, a gente vai trocar os refletores aí. Se algum irmão, né, sentir no coração, quiser fazer doações para a gente comprar tinta, tá? Já dá para a gente fazer algumas coisinhas também nesse sentido, tá? Talvez um galão branco, aí tem as outras coisas. Eu conversei com o Fernando já tem alguns meses, né, para saber a tinta que ele comprou, né, a marca, né? De repente a gente comprando a mesma tinta, a mesma marca, dá para a gente fazer alguns setbox para, né, não ficar fora do tom e também não ficar as marcas, né? Que Deus nos ajude. Então, se você gostaria, né, estamos recebendo ofertas nesse sentido. Mais algum aviso que eu preciso dar? Não? Vamos orar, vamos colocar em pé, vamos orar. Né? Pedindo a bênção do Senhor sobre o restante da semana, né? Também nos despedimos do culto de hoje. Uma oração voluntária, qualquer irmão que sentir o desejo, oração aqui, por favor. Deus, Santíssimo Pai,
sua maravilhosa presença em oração para te agradecer pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, te agradecer pelo Pai bondoso que tu és conosco, ao Senhor. Obrigado pelo amor, obrigado pelo perdão, pela compaixão, pelo cuidado. Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, o ar, a visão, Senhor. Obrigado. Tudo que o Senhor tem nos abençoado em nossas vidas, Senhor. O movimento dos nossos corpos, o andar, o falar, Senhor, o ouvir. Amém. Muito obrigado por isso. Sim, Senhor. Senhor, agora nós viemos te pedir trabalho em nossos corações, em nossas vidas, Sim, Deus. para que nós possamos entregar nossas vidas realmente ao Senhor, para que nós possamos, Senhor, descobrir qual o dom que o Senhor tem para nós. Por favor. Trabalhe em nossa vida, abra nossa visão, dá entendimento, nosso coração, e nos ajude a colocar em prática, Senhor. Sim, Deus. Não permita que nós entendemos nosso talento, nosso dom que o Senhor dá a cada um, Pai. Por favor. Esteja nos levando paz e segurança aos nossos lares, abençoando o restante da semana, Sim, Deus. colocando a proteção espiritual em nossas vidas, Senhor, no decorrer da semana. Sim, Deus. Damos graças, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, né?